Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. E no programa de hoje vamos falar sobre a expectativa da retomada dos cruzeiros marítimos. No ano de 2020 e 2021, a temporada ela foi cancelada devido à pandemia. Neste ano, quase que ela não ocorreu. Por isso, convidamos a diretora de operações do CONCAI, Sueli Martinez, para falar sobre a expectativa do setor. Sueli, muito obrigada pela sua presença no programa aqui hoje. Eu que agradeço, para a gente é uma honra estar aqui, né? Estamos sempre com a Associação Comercial, o CONCAI está lá como associado, então nós que agradecemos a oportunidade. A gente fica muito feliz por a senhora aceitar, que eu sei que a agenda da senhora é bem complicada, né? Tem muitos compromissos. Dona Sueli, eu queria que a senhora falasse um pouquinho antes da sua experiência profissional. Como é que foi o seu primeiro contato com o CONCAIS? Na verdade, nessa época que o CONCAIS foi fundado em 1998, que ele teve a sua primeira operação, eu estava na Secretaria de Turismo de Santos, eu era diretora. Eu morava em São Paulo antes, fui criada aqui, e quando cheguei tive a oportunidade de trabalhar lá na prefeitura. Eu fiquei muito encantada com a ideia de trazer um segmento de cruzeiros marítimos para o maior porto do Brasil. É um segmento que eu não conhecia, né? Ele era muito divulgado na Europa, era muito aceito nos Estados Unidos. Em Santos tinham poucos navios, uma economia não explorada. E eu fiquei muito fascinada. Como a minha área eu era diretora de turismo, e é um equipamento turístico, eu acompanhei toda a operação, as primeiras atracações, as duas primeiras temporadas. Logo em seguida, após isso, eu entreguei meu cargo, que eu queria... eu tinha outros desafios, né? Eu abri uma empresa de comunicação, e nesse momento eu fui nós fomos prospectar as empresas do Porto, que é onde está toda a economia da cidade. E nós fomos no CONCAIS e nós fizemos um contrato. Então, eu por pelo menos 5 anos, eu fui terceirizada do terminal. E aí, quando foi início de 2011, eu fui convidada para assumir. Era uma gerência geral, na área de operações. Eu fiquei bem feliz, né, embora tivesse que deixar toda a atividade da minha empresa, mas foi muito bom, e logo a seguir eu fui promovida como diretora de operações. Então, assim, foi um conhecimento adquirido ao longo do tempo, vendo de fora, ou seja, eu estava na área de turismo, na prefeitura, e depois lá dentro. Então, é uma experiência muito interessante. E a senhora, se não me engano, é a primeira executiva na área do porto mulher, né? Como a senhora pode incentivar outras mulheres a estarem nessa área? Que hoje ainda tem muito preconceito de uma mulher estar num cargo superior, né? Eu queria que a senhora falasse como as pessoas podem ainda se incentivar. Na verdade, eu sei, já tiveram 2 mulheres aí a nível de presidência de terminal. Na área operacional, realmente, que a operação de um terminal, mesmo sendo de passageiros, ela é bem complexa. Eu sou a primeira diretora dessa área, né? Eu vejo assim, eu acho que eu me dediquei muito, eu estudei bastante, eu tenho uma formação acadêmica bem extensa, e eu sempre me aprofundei nos assuntos. Então, assim, hoje, sabe, eu vejo os programas de porto, que é minha área de interesse, seja ele de carga, seja de passageiros, mas eu já vejo com muita satisfação muitas mulheres. Nós temos grandes terminais aí com gerentes de TI, são mulheres. Mesmo na nossa área, aqui no nosso grupo, que é o Grupo Aba Infra, também é uma mulher de TI. Então, eu acho que as coisas estão acontecendo. Essa pegada de porto, que é uma área que toma muito tempo. Então, hoje eu vejo que as mulheres estão tendo mais oportunidades,
E o mais importante, o que eu acho que eu posso falar para jovenzinhas, as mulheres estão se dedicando ao assunto. Qualquer profissão tem que ter dedicação. Então, e tem que ter disponibilidade inicialmente. Não dá para você entrar, sabe, assim, no topo. Você tem que galgar, tem que ir lá, buscar oportunidade, aproveitar as oportunidades e estudar. Isso, o conhecimento, ninguém tira. E hoje as mulheres, elas já estão, o que eu vejo, com esse conceito. Tá? Eu acho que isso é bem importante, fico bem feliz. Conhecimento é a base de tudo, né? Se a pessoa não se aprofundar, que às vezes, o Porto é um assunto muito difícil. Não é tão difícil. Vai lá entender, vai estudar, que você vai conseguir manipular bem, né? Exato. Ele é complexo, mas a hora que eu penso, né? A hora que você entra nesse assunto, você não quer mais sair, porque é muito dinâmico. Não há rotina no Porto de Santos, seja ele por carga, passageiro. Então, a hora que a pessoa entra nessa área portuária, ela é muito dinâmica. Você aprende muitas coisas a cada dia. E você ensina muitas coisas também. Então, a área portuária, para mim, é fascinante. A senhora também falou que foi secretária de turismo e a gente não tem como relatar que a Covid prejudicou muito o turismo, né? A senhora, como diretora da Concais, qual foi a maior dificuldade nesse período da pandemia, que os cruzeiros ficaram cancelados, né, na verdade? Como é que o Concais sobreviveu a tudo isso? Então, foi uma fase muito difícil, acho que para todos, todos. No caso do terminal de passageiros, se a gente observar bem, foi a única atividade que não conseguiu retomar nem parcialmente. Então, em 2020, ninguém entendia o que estava acontecendo, ninguém sabia o que ia acontecer. Mas, por exemplo, aconteceram retomadas nesse período de hotel, a 30%, restaurante num determinado horário, as áreas de comércio que envolve turismo, né? No caso do Concais, ficou parado. Então, nós tivemos aí, vamos fazer 15 meses sem faturamento, sem receita. E tivemos, infelizmente, que fazer algumas demissões. O Concais tem uma característica de pouca rotatividade de funcionário, ou seja, as pessoas que estão lá estavam há muito tempo. Então, isso foi, para a gente encarar isso foi muito difícil, mas foi necessário. Também dar continuidade na empresa, continuamos com todos os pagamentos, todos os compromissos de arrendamento com o governo federal. Foi uma fase bem difícil. Nós tivemos que, na verdade, ser administradores na pontinha do lápis para seguir com a empresa, mas eu entendo que agora superamos. E nós aprendemos muitas coisas, né? Acho que isso é muito importante. Agora, com a retomada da vacina, tudo, a expectativa é que mude, né? Só que eu vou ter que chamar um breve intervalo que nosso tempo esgotou. Voltamos já. Estamos de volta ao segundo bloco do ACS na TV. Tema de hoje, o Cruzeiros Marítimos. Nossa convidada é a diretora de operações do Concais, Sueli Martinez. Sueli, a gente estava no último bloco falando da questão do turismo, que foi bem atingido por causa da pandemia, né? Com relação aos cruzeiros, os protocolos sanitários, eles sempre foram muito rigorosos, né? Por que a senhora acha que com o cruzeiro especificamente teve que ser cancelado? Não pôde ter uma redução e a temporada de 2020 e 2021 ter funcionado? Então, eu entendo, assim, porque a preparação de uma temporada de cruzeiros, em 2020 e 2021, nós entendemos o ponto de vista sanitário. Até porque, para você fazer uma temporada, para trazer um navio para cá, demanda uma preparação de 2, 3 meses fora do Brasil. Tripular navio, você fazer toda a parte de migração dos tripulantes, daqueles que são estrangeiros. Então, deveria começar a fazer toda essa preparação no mês de agosto de 2020. Na época, nós estávamos no auge da pandemia. Então, nós até entendemos que a parte sanitária
falou mais alto e nós não contestamos. Por quê? Por conta dessa preparação. Depois disso, o navio ele tem que navegar no mínimo 18 dias, vindo da Europa. Normalmente, os navios aqui vêm da Europa. Então, assim, não havia uma segurança, nós acreditamos, nem de passageiros, nem da parte sanitária. Na época, o que nós pleiteamos é que fosse liberado em janeiro, para janeiro. Não houve um acordo entre os armadores e a autoridade sanitária, então ela foi cancelada. E para nós foi muito difícil. Para nós, eu digo profissionais da área de turismo, tá? Embora eu fale pelas duas áreas de operação e de turismo, eram tripulantes desempregados, e nós temos muitos tripulantes brasileiros. Se eu não me engano, em torno de 25% da tripulação do navio que está aqui são brasileiros. Ou seja, todo o segmento parou táxi, transporte, guias turísticos, empresas de ônibus que transportam quem vem do interior para cá ou de outras localidades. Então, um segmento, é um trade muito amplo. Então, assim, prejudicou muito. Eu acredito que não conseguiu voltar na época, 2020 e 2021, como foi a sua pergunta, por conta da insegurança. Era tudo muito incerto também, né? Ninguém sabia nada, como ia ocorrer, como é que pegava o vírus, como se cuidar, né? Não tinha a vacina, Sim. ainda não tinha ainda certeza da imunização, enfim. Nós entendemos que daria para ter feito janeiro, fevereiro, março e abril de 21, mas nós respeitamos a decisão da autoridade sanitária. Com relação agora à temporada 2021-2022, está previsto para começar agora dia 5 de novembro. Quais serão as medidas? A pessoa vai ter que ter vacina, ela vai ter que usar máscara o tempo todo no navio? Já tem esses protocolos? Como que vai funcionar? Não, nós ainda não temos o protocolo totalmente aprovado pela Anvisa com os armadores. Certo. Eles estão preparando, nós esperamos que seja publicada essa resolução o mais breve possível, até porque no dia 19, 20, o navio já deve sair da Europa para vir atender esse primeiro dia de temporada, que é 5 de novembro. Nós temos, assim, uma ideia daquilo que é uma proposta do navio, a proposta que os armadores fizeram para a autoridade sanitária, que vai ser obrigatório ter vacina para embarcar. Será feita uma amostragem. Isso, veja, eu não respondo pelo navio, estou dando uma ideia daquilo que deve acontecer. Vai ter testagem, não, me parece que não vai ser na totalidade. E nos cruzeiros mais longos, são 7 noites, no meio do cruzeiro vai ter testagem de todos os passageiros. A máscara é obrigatória em locais de uso comum, né? Onde você não consiga fazer um distanciamento de mais de 1 metro. Então, esses protocolos devem ser seguidos realmente. Quanto ao terminal, quando foi para a temporada 2021, nós também fizemos um protocolo. E vamos manter. Já tomamos algumas providências lá para a temporada que não aconteceu, que demanda mais recurso, demanda mais tempo, como a alteração do nosso sistema de ar central, que foi um pedido também da Anvisa local. Hoje o nosso sistema de ar-condicionado, ele renova o ar interno e externo a cada 15 minutos, o que antes era 40, 45. Então, nós adaptamos esse sistema, investimos pesado nessa parte aí, e vamos, no nosso protocolo, a gente já tinha adotado, porque lembra que em fevereiro e março de 2020, já acontecia o Covid. Sim. Né? Só nos quer primeiro. Aqui no Brasil ainda não tinha o primeiro caso, mas em outros locais. Não, teve o primeiro caso em janeiro. Acho que final de janeiro, né? Aí a Anvisa, ela recomendou que os funcionários de portos e aeroportos utilizassem máscara e o álcool gel. Isso foi no dia 29 de janeiro. Quando foi no dia 6 de fevereiro, o terminal estava todo preparado,
com álcool gel em todas as passagens, todos os funcionários usando máscara. Então, a gente logo se adaptou. Para essa temporada, nós entendemos que são 3 itens básicos para os usuários do terminal, que a gente envolve esse ano passageiro, que não tinha na 2020. Então, é o uso de máscara, vai ser obrigatório para todos os usuários. Álcool gel, nós já intensificamos os locais de colocar, e também o distanciamento físico. Então, o terminal é muito grande e ele comporta esse distanciamento físico. Com relação aos navios, eles vão com 100% da capacidade nessa temporada ou não? Como é que ficou decidido isso? Então, isso é um dos itens do protocolo dos armadores com a Anvisa. Não está decidido, definido. O que se fala é de 70%, porque os navios, hoje eles têm áreas externas muito grandes, então dá para fazer esse distanciamento com 70%. Eu vou até mais longe. Se você pegar a área do caso do navio, eu entendo que 75% daria, mas vamos aguardar a autoridade sanitária fazer as definições para dar tranquilidade para todo mundo. E com relação aos passageiros, são os mesmos da temporada anterior ou não? É tudo novo? Quem estava da temporada anterior cancelou? Como é que ficou essa questão? Não, tem muitos passageiros que adiaram, digamos assim, né? Receberam crédito à viagem seguinte, um número expressivo. E também, hoje também tem muitos cruzeiristas que já compraram, tá, mesmo aguardando porque tem aqueles de 2021, porque ela se encerrou antes, tem aqueles que compraram para 2021 e também os que compraram para agora, estavam aguardando. Então, esses passageiros compraram porque querem viajar de navio. É importante frisar que, mesmo às vezes algumas pessoas não concordando, vai viajar quem quer, quem se sente seguro. Sim. Então, isso é muito importante. Então, assim, quem entende que pode, como as pessoas entendem que pode ir para um resort, em março e abril agora desse ano, eu sei porque eu dei uma olhadinha, embora eu não fosse, os resorts estavam lotados, principalmente o de criança, né? Que, adaptado para criança. Então, assim, as pessoas escolhem o que elas querem fazer. Então, eu acredito que vai atingir essa capacidade, com certeza, e os cruzeiristas vão estar muito seguros. E as pessoas estão com saudades, né, de fazer cruzeiro. Eu vou chamar um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do ACS na TV. Tema de hoje, cruzeiros marítimos. Nossa convidada é a diretora de operações do Concais, Sueli Martinez. Sueli, a gente estava falando no outro bloco com relação à expectativa para essa retornada da temporada, né? Quantos cruzeiros estão previstos agora para 2021, 2022? Então, anteriormente nós tínhamos 6 navios previstos para agora, para essa temporada. No entanto, com a portaria que foi emitida, que deu autorização para os cruzeiros marítimos, que foi agora no dia 2, eles não autorizaram ainda os cruzeiros internacionais Argentina e Uruguai que saem daqui de Santos ou de qualquer porto do Brasil. Então, os armadores rapidamente fizeram mudanças nos roteiros para aqueles que estavam para Argentina e Uruguai. No entanto, um deles, que era o menor, que é o Sinfonia, vai deixar de vir. Para Santos não tem reflexo, porque ele faria somente 2 escalas. Então, o que nós temos aí para essa temporada? Nós temos 5 navios belíssimos e gigantes também, 3 da MSC e 2 da Costa Cruzeiros. Esses navios devem fazer aqui no Porto de Santos 78 escalas, que é um número bom, em 80 dias de operação. Então, esses navios têm roteiros de 3 noites, 4 noites e 7 noites, seja para todos os públicos, né? Temos aí a vinda pela primeira vez do MSC Seaside, é um belíssimo navio,
com capacidade de 5.300 passageiros. É muito lindo, ele é da linha do civil, que já veio para cá, mas ele é mais novo e vem com uma novidade. E temos também o Costa... Pode falar essa novidade? Ou É a novidade ser um navio novo. Ah, E eu acho que, para quem está acostumado a viajar de navio, gosta, que as pessoas repetem, a atração navio é muito importante. Às vezes até mais do que o roteiro. Porque o navio ele tem tantas diversões, entretenimentos, né? que acaba o navio sendo o atrativo, né? Sim, sim. E continuando, temos o Costa Esmeralda, que é um navio aí super novo da Costa Cruzeiros, um navio gigante de 6.300 passageiros, belíssimo também, com muitos atrativos, muito entretenimento para os hóspedes que vão ficar só dentro do navio ou preferem não descer em outros pontos. Então, essas duas novidades, para quem gosta de viajar, é importante. Teremos também vindo novamente o Costa Fascinosa, apenas com alguns mini cruzeiros no início e no fim da temporada. Temos o Esplêndida, que é um navio que já esteve aqui, mas que foi um sucesso da linha Fantasia da MSC. Eu acho que tem aí navio para todos os gostos, navios com uma capacidade de passageiros bem grande. Eu acho que o Brasil hoje está sendo visto pelo armador com uma grande oportunidade de negócio. Existe a demanda e a gente precisa, todos nós, cidade, governo, porto, terminal, cuidar muito bem desse segmento. Com a retomada dos cruzeiros, qual é a expectativa de emprego, da geração de emprego e economicamente aqui para a região? A senhora já tem um balanço? Tenho. Nós temos uns números significativos. Aqui, por exemplo, para a região, só lá dentro do Concais, só para, assim, a título de curiosidade, nós, lá dentro, geramos 3.000 empregos diretos e indiretos. Então, lá dentro, se você entrar no terminal, você vai ter essa geração de empregos. Segundo a CLIA Abremar, 35.000 empregos são gerados no Brasil. Se a gente considerar que Santos é um porto exclusivo de embarque e desembarque, ou seja, todos os navios que vão passar pelos demais portos do Brasil, com trânsito para as pessoas visitarem os locais, Santos é o maior porto que embarca pessoas, ou seja, de 60% a 70% dos cruzeiristas, eles embarcam no Porto de Santos. Então, esses 35.000 empregos que a CLIA faz a referência e tem o estudo, a grande parte, ou seja, 70%, são gerados aqui. Na economia local, com o segmento aqui, a temporada de cruzeiros marítimos gera em torno de 300 milhões para a região, para Santos e para a região. Então, nós consideramos um número significativo de geração de renda e empregos para a cidade, tendo um terminal de passageiros como tem aqui, que é o Concais. E a senhora falando assim, até, não sei, muitas pessoas devem ter essa questão. Por que a temporada ela não pode ocorrer durante o ano todo? Já estudou essa possibilidade? Qual seria a dificuldade? Já que gera tanta receita, tanto emprego, é muito difícil colocar uma temporada? Olha, eu vou brincar, é uma pergunta de $1 milhão, né? Porque nós também nos perguntamos, tentamos, prospectamos. Mas também nós entendemos que nós vamos ter essa época, por exemplo, maio, o alto verão, começa o verão da Europa e Estados Unidos. Os europeus e americanos, eles adoram viajar de navio. A demanda lá é enorme, já é cultural. O que nós estamos fazendo aqui no Brasil, o turismo de cruzeiros marítimos, ele se fixar, embora já 22 anos, mas que tenha todo o interesse até do governo, né? Então, lá, a demanda é muito grande. Então, com a frota que tinha antes, não era possível atender. A oferta era muito menor. Nós entendemos que daqui 2, 3 anos dá para começar a falar. Por quê?
porque a oferta de navios no mundo, ou seja, os armadores estão comprando, estão mandando fazer novos navios, eu creio que o Brasil tem essa oportunidade. Dona Sueli, eu queria agradecer novamente a sua presença. Infelizmente, o nosso tempo está acabando e eu deixo um espaço para suas considerações finais. Olha, mais uma vez nós que agradecemos, mais uma vez nós somos associados à Associação Comercial de Santos, nós ficamos surpresos pelo convite, né? Acho que é um segmento único aqui em Santos e difícil no país também. Eu mais uma vez agradeço a sua gentileza também. E o que eu queria dizer para todos é que fiquem tranquilos, nós vamos fazer uma temporada com muita segurança sanitária, com muita responsabilidade, seja para os passageiros, seja para a cidade. O município também, no caso a prefeitura, tem contato com o armador, com os armadores, também está olhando para isso. Então, eu acredito que está na hora da gente retomar, mas, assim, eu acho que a mensagem é com segurança sanitária e com muita responsabilidade com os nossos passageiros e com a nossa cidade. Com certeza, são preparados, né, para essa retomada e que ela venha e que continue agora e tomara que daqui a 2 anos ela ocorra o ano inteiro, né? Se Deus quiser, é a nossa Essa vontade. meta, né, digamos assim. Exatamente. Obrigada, dona Sueli. Obrigada. O Acesso na TV fica por aqui e até a próxima.